Você já parou para pensar por que tantas vezes o dinheiro escapa das nossas mãos, mesmo quando nos esforçamos tanto? Talvez o segredo não esteja apenas em trabalhar mais, mas em alinhar nossas finanças com o propósito de Deus. O Senhor não deseja apenas nos dar sustento, Ele quer nos ensinar a viver em abundância de acordo com a sua vontade. Hoje, vamos juntos descobrir como transformar nossa vida financeira em parte do nosso chamado espiritual. Prepare-se para uma jornada de fé. Inscreva-se agora, deixe o seu like e comente de qual cidade você está nos assistindo. Quando falamos sobre finanças, a primeira reação de muitos cristãos é pensar que esse assunto pertence apenas ao mundo secular, que não é algo que Deus se interessa ou que deva ser levado para a esfera espiritual. Mas a verdade é que a Bíblia fala muito sobre dinheiro, riquezas, provisão e administração. E mais do que isso, Deus nos mostra princípios que revelam como Ele deseja que lidemos com nossos bens. O problema não está no dinheiro em si, mas no coração do homem e na forma como ele se relaciona com os recursos. Por isso, é tão importante compreender como alinhar nossa vida financeira ao propósito de Deus, para que não sejamos escravizados pelo dinheiro, mas possamos usá-lo como ferramenta de bênção. O versículo que guia este primeiro momento é Provérbios 3, versículo 9 e 10. Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão os teus celeiros abundantemente, e transbordarão de mosto os teus lagares. Esse texto nos mostra algo muito claro. Quando colocamos Deus em primeiro lugar, inclusive na área financeira, Ele promete abundância e provisão. Não é uma promessa vazia, mas uma realidade espiritual que se cumpre na vida daqueles que decidem viver segundo o seu propósito. Quantas vezes você já se sentiu ansioso por causa de contas a pagar? Quantas vezes o medo da falta bateu no seu coração e tirou a sua paz? Talvez você trabalhe duro, se esforce, corra atrás, mas ainda assim sente como se estivesse sempre faltando algo. E é exatamente aqui que a palavra de Deus nos convida a refletir. Será que não estamos confiando mais na força dos nossos braços do que no Senhor que é dono do ouro e da prata? Alinhar as finanças ao propósito de Deus não significa deixar de trabalhar, não significa ser irresponsável, mas sim mudar a motivação do coração. Significa entender que cada centavo que chega às nossas mãos é uma oportunidade de honrar a Deus. Quando você recebe o seu salário, quando ganha algo inesperado, quando colhe o fruto do seu esforço, a primeira atitude deve ser: Senhor, isso é teu, eu quero usar para a tua glória. Esse tipo de postura abre portas espirituais que o mundo natural jamais poderia abrir. Muitos acreditam que prosperidade é apenas ter muito dinheiro na conta, mas prosperidade segundo Deus é muito mais do que isso. Prosperidade é viver com paz, é ter o suficiente para abençoar outros, é não se preocupar de onde virá o sustento porque você sabe que o seu pai é fiel. E aqui está a grande chave. Quando alinhamos nossas finanças com Deus, tiramos o peso do controle humano e entregamos nas mãos daquele que governa tudo. Talvez você já tenha feito muitos planos, tentado muitos métodos, assistido a cursos de finanças, mas ainda sente um vazio nessa área. Isso acontece porque, antes de qualquer estratégia, é preciso colocar a base no lugar certo. E a base é o Senhor. Jesus disse em Mateus 6, versículo 33, Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Quando ele fala todas estas coisas, está se referindo a vestes, comida, sustento, ou seja, as necessidades básicas da vida. O Senhor está dizendo: se você me colocar em primeiro lugar, eu cuido de todas as áreas, inclusive a financeira. Essa é uma revelação que muda tudo, porque mostra que não precisamos viver angustiados, nem nos matar de trabalhar para acumular. Devemos sim ser diligentes, mas sempre lembrando que a bênção vem do alto. É Deus quem abre portas, quem nos dá saúde para trabalhar, quem nos dá sabedoria para administrar e criatividade para empreender. Quando reconhecemos isso, a ansiedade dá lugar à confiança, e a escassez dá lugar à provisão. Muitos de nós fomos ensinados desde cedo a associar dinheiro a sofrimento, a pensar que riqueza é pecado ou que prosperar é sinal de ganância. Mas a Bíblia mostra que o problema nunca foi o recurso em si, mas o amor ao dinheiro. Paulo escreveu em 1 Timóteo 6, versículo 10, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Ou seja, quando o dinheiro ocupa o lugar de Deus no coração, ele se torna um ídolo perigoso. Mas quando o dinheiro é colocado no lugar certo, como ferramenta de serviço e adoração, ele se transforma em bênção para nós e para os que estão ao nosso redor. Pense em quantas famílias poderiam ser transformadas se houvesse mais pessoas dispostas a alinhar suas finanças ao propósito divino. Igrejas poderiam ser mais sustentadas, missionários enviados, necessitados ajudados, projetos de transformação social realizados. Tudo isso faz parte do plano de Deus para as nossas finanças. Não é apenas sobre pagar contas, mas sobre sermos canais de provisão para outros.
E talvez você me pergunte, mas como eu começo esse processo de alinhamento? O primeiro passo é reconhecer que tudo o que temos vem de Deus. Isso inclui o ar que respiramos, a força para trabalhar, as oportunidades que surgem. O segundo passo é consagrar a Ele nossas finanças, dedicando as primícias, devolvendo o dízimo, sendo generosos nas ofertas e, acima de tudo, vivendo com gratidão. O terceiro passo é administrar com sabedoria, entendendo que prosperidade não combina com desperdício nem com desorganização. Deus nos chama a sermos mordomos fiéis daquilo que Ele nos confiou. A cada decisão financeira, pergunte-se: isso honra a Deus? Está de acordo com o propósito que Ele tem para a minha vida? Quando você toma decisões baseadas nessa pergunta, a sua vida começa a caminhar em um nível diferente, porque você não está mais agindo por impulso, mas sim guiado pelo Espírito Santo. Agora, imagine a transformação que acontecerá na sua vida quando você decidir alinhar de verdade suas finanças ao Senhor. Imagine viver sem medo da falta, sem escravidão das dívidas, sem peso da ansiedade. Imagine poder abençoar sua família, ajudar outros, investir em projetos do reino, sabendo que sua fonte é inesgotável porque vem do próprio Deus. Isso não é um sonho distante, é uma promessa real para aqueles que decidem viver em obediência e fé. E neste momento eu quero orar com você, pedindo que o Espírito Santo venha abrir seus olhos e seu coração para viver essa transformação. Senhor Deus, em nome de Jesus, hoje eu apresento diante de Ti cada pessoa que está ouvindo esta mensagem. Tu conheces as preocupações financeiras, as dívidas, as dificuldades, mas também conheces o desejo sincero de viver segundo a Tua vontade. Pai, eu peço que o Senhor venha trazer clareza e revelação, mostrando que tudo o que temos vem das Tuas mãos. Que cada coração aqui seja despertado para honrar-Te com os bens, com as primícias e com a vida inteira. Senhor, quebra as correntes do medo da falta, da ansiedade e da escravidão financeira. Ensina-nos a confiar que Tu és o Deus que abre portas, o Deus que dá provisão, o Deus que sustenta cada detalhe. Pai, abençoa os lares, multiplica os recursos, e que nunca falte pão na mesa dos Teus filhos. Em nome de Jesus. Declaramos hoje que nossas finanças estão alinhadas ao Teu propósito e que viveremos para a Tua glória. Amém. A sabedoria bíblica para administrar recursos, quando falamos de finanças segundo a perspectiva de Deus, não basta apenas reconhecer que Ele é a fonte de toda provisão. É necessário aprender a administrar bem os recursos que Ele coloca em nossas mãos. A Bíblia nos ensina que Deus não desperdiça nada e espera que seus filhos sejam mordomos fiéis. Muitas vezes, pedimos a Deus bênçãos financeiras, pedimos prosperidade, pedimos multiplicação, mas esquecemos que o Senhor só confia grandes coisas a quem é fiel no pouco. Jesus disse em Lucas 16, versículo 10, quem é fiel no pouco também é fiel no muito, e quem é injusto no pouco também é injusto no muito. Isso significa que, antes de Deus nos colocar em posições maiores, Ele nos testa com o que temos hoje. A forma como você administra o seu salário atual, mesmo que pequeno, revela se você está pronto para receber algo maior. Se você não tem disciplina, se gasta mais do que ganha, se não anota suas despesas, se vive de empréstimos, como poderá ser colocado sobre o muito? A prosperidade que vem de Deus não é apenas sobre ganhar mais dinheiro, mas sobre ser sábio na forma de usá-lo. Pense em José do Egito, que recebeu de Deus a sabedoria para administrar 7 anos de fartura e 7 anos de escassez. Foi essa capacidade de organização e planejamento que não apenas salvou o Egito, mas também sua família e nações vizinhas. José entendeu que a provisão abundante não deveria ser desperdiçada, mas sim guardada e utilizada com propósito. Assim também é conosco. Deus nos dá recursos, mas cabe a nós sermos bons administradores. A sabedoria bíblica nos mostra que a verdadeira riqueza não está apenas em ter muito, mas em saber como usar corretamente o que temos. Quantas pessoas já não ganharam fortunas, mas perderam tudo por falta de sabedoria? E quantas outras, mesmo com pouco, conseguem viver em paz, sem dívidas, ajudando outros e sempre tendo o suficiente? A diferença está na administração. A Bíblia nos dá princípios práticos que podem transformar completamente nossa vida financeira. Um deles é o da organização. Em Provérbios 27, versículo 23-24, está escrito: procura conhecer o estado das tuas ovelhas e cuida bem dos teus rebanhos, porque as riquezas não duram para sempre. Isso significa que devemos estar atentos ao que temos, controlar nossas entradas e saídas, planejar nossos gastos. Se até os rebanhos, que eram a principal fonte de riqueza naquela época, exigiam cuidado e vigilância, quanto mais hoje, quando lidamos com contas, salários, investimentos e dívidas. Outro princípio é o da contentação. Paulo escreveu em Filipenses 4, versículos 11 de dezembro: aprendi a viver contente em toda e qualquer situação.
Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Esse é um ponto crucial, porque muitas vezes gastamos mais do que podemos apenas para mostrar algo a alguém, para competir com vizinhos, amigos ou familiares. Mas a sabedoria bíblica nos chama a viver de forma equilibrada, com gratidão pelo que temos, sem cair na armadilha da comparação. Há também o princípio da generosidade. Em 2 Coríntios 9 versículos 6 e 7, Paulo nos lembra: quem semeia pouco também colherá pouco, e quem semeia com fartura também colherá fartura. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Isso significa que, na matemática de Deus, reter excessivamente não é sinal de prosperidade, mas de medo. Quando aprendemos a dar, não apenas o dízimo, mas também ofertas e ajuda ao próximo, liberamos uma lei espiritual poderosa. Quanto mais damos, mais recebemos. Mas a generosidade precisa caminhar junto com a prudência. Ser generoso não significa ser irresponsável. Jesus mesmo nos ensinou a calcular antes de construir, Lucas 14 versículo 28. Isso nos mostra que fé e planejamento não se anulam, mas caminham juntos. Você pode crer que Deus vai suprir todas as suas necessidades, mas também deve organizar um orçamento, evitar dívidas desnecessárias, planejar gastos e até guardar uma parte para emergências. Outro ponto fundamental é fugir da escravidão das dívidas. Em Provérbios 22 versículo 7, lemos: o rico domina sobre os pobres, e o que toma emprestado é servo do que empresta. As dívidas podem se tornar um peso espiritual e emocional, tirando a paz, gerando ansiedade e escravizando famílias inteiras. O propósito de Deus é que sejamos livres, e isso inclui liberdade financeira. Se hoje você está preso em dívidas, saiba que Deus pode te dar sabedoria para sair dessa situação, mas será necessário disciplina e mudança de hábitos. A sabedoria bíblica também nos convida a ter uma visão de futuro. Em Provérbios 21 versículo 20, está escrito: na casa do sábio há tesouros preciosos e azeite, mas o insensato os devora. Isso significa que o insensato gasta tudo o que recebe sem pensar no amanhã, mas o sábio guarda e planeja. Essa visão de futuro não é falta de fé, mas sim parte da mordomia que Deus espera de nós. Afinal, Ele nos dá recursos não apenas para o presente, mas também para preparar um futuro abençoado para nós e para nossa família. E aqui está uma chave espiritual importante. Quando aprendemos a administrar com sabedoria, Deus se agrada e confia mais em nossas mãos. O próprio Jesus contou a parábola dos talentos, Mateus 25, mostrando que os servos que multiplicaram o que receberam foram honrados, mas o que enterrou seu talento por medo foi repreendido. Isso nos ensina que não devemos ter medo de administrar, investir, crescer. Pelo contrário, precisamos desenvolver os recursos que Deus nos dá, sempre com responsabilidade e propósito. Talvez você esteja ouvindo esta mensagem e se sentindo culpado por erros passados, por decisões financeiras ruins, por oportunidades desperdiçadas. Mas saiba de uma coisa: Deus é especialista em recomeços. Ele pode restaurar sua vida financeira, não importa qual seja a situação hoje. O importante é decidir que, a partir de agora, você vai buscar sabedoria, vai se organizar e vai alinhar cada decisão ao propósito divino. A palavra nos mostra que Salomão, o homem mais sábio que já viveu, não pediu riquezas, mas pediu sabedoria. E por causa dessa escolha, Deus lhe deu não apenas sabedoria, mas também riqueza e honra. Isso nos ensina que, quando buscamos primeiro a sabedoria, todas as outras coisas vêm como consequência. Hoje, você pode escolher viver segundo os princípios do mundo, que incentivam consumismo, ganância, dívidas e comparação, ou pode escolher viver segundo os princípios de Deus, que trazem paz, liberdade, equilíbrio e prosperidade verdadeira. Essa escolha determinará o futuro da sua vida financeira. E neste momento eu quero orar com você, pedindo que o Espírito Santo derrame sabedoria sobrenatural para que você possa administrar com excelência tudo o que Ele colocar em suas mãos. Pai querido, em nome de Jesus, eu oro por cada pessoa que está ouvindo esta palavra agora. Senhor, sabemos que a verdadeira prosperidade não vem apenas do acúmulo de bens, mas da sabedoria para administrar aquilo que o Senhor nos confia. Por isso, pedimos que o Teu Espírito Santo nos ensine a sermos mordomos fiéis, a organizar nossas finanças, a fugir das dívidas e a viver de forma equilibrada e generosa. Pai, quebra hoje toda maldição de desorganização, todo espírito de desperdício, todo o peso das dívidas e traz clareza à mente e ao coração dos Teus filhos. Que cada um aqui receba estratégias do céu para administrar melhor seus recursos e que, ao honrar-Te, veja a multiplicação e a provisão abundante acontecendo. Senhor, que nunca falte pão na mesa,
que nunca falte sabedoria para decidir, e que possamos ser instrumentos de bênção para outros. Em nome de Jesus, declaramos liberdade financeira, paz e prosperidade verdadeira para a glória do teu nome. Amém. Agora, escreva nos comentários qual foi a parte desta mensagem que mais falou ao seu coração. Eu quero interceder especificamente pela sua vida e pela sua casa. Exemplos bíblicos que ensinam a alinhar finanças ao propósito de Deus. A palavra de Deus é viva e eficaz, e ela nos dá exemplos práticos de homens e mulheres que viveram experiências profundas com o Senhor e aprenderam a alinhar suas decisões, inclusive financeiras, ao propósito divino. Quando olhamos para esses exemplos, somos inspirados e lembrados de que não estamos sozinhos em nossos desafios. Assim como eles venceram, nós também podemos vencer. Um dos primeiros exemplos que podemos considerar é o de José no Egito. José não começou sua trajetória como governador. Pelo contrário, ele foi vendido como escravo, injustiçado, acusado falsamente e lançado na prisão. Aos olhos humanos, parecia que não havia saída para sua vida. Mas José tinha duas coisas que mudaram sua história: a presença de Deus e a sabedoria para administrar o que lhe era confiado. Na casa de Potifar, mesmo sendo servo, José prosperava porque administrava bem. Na prisão, mesmo em um lugar de vergonha, Deus estava com ele e José se destacou pela sua capacidade de organização e liderança. Quando finalmente foi chamado para interpretar o sonho de Faraó, José não apenas explicou a visão, mas apresentou uma estratégia clara para administrar 7 anos de abundância e 7 anos de fome. E foi essa capacidade que o colocou como governador do Egito. O que aprendemos com José é que a prosperidade não depende apenas das circunstâncias externas, mas da forma como administramos o que Deus coloca em nossas mãos. Ele não esperou ser governador para demonstrar fidelidade, já como escravo e prisioneiro, mostrava responsabilidade. Isso significa que, onde você está hoje, mesmo que pareça pouco ou limitado, Deus espera que você seja fiel. Quando você administra com sabedoria o pouco que tem, Deus está preparando o terreno para colocá-lo em posições maiores. Outro exemplo poderoso é o de Davi. Antes de ser rei, Davi era apenas um pastor de ovelhas. Cuidava de um rebanho aparentemente insignificante, mas fazia isso com tanta dedicação que enfrentava leões e ursos para proteger aquelas ovelhas. A fidelidade de Davi no pequeno rebanho foi o que o capacitou a enfrentar Golias, e mais tarde, a governar sobre Israel. Se ele tivesse negligenciado as ovelhas, talvez não tivesse sido escolhido por Deus para algo tão grande. Em termos financeiros, isso nos ensina que não devemos desprezar o que temos hoje. Talvez seu salário pareça pequeno, talvez suas oportunidades sejam limitadas, mas se você for fiel na administração do que já está em suas mãos, Deus pode abrir portas maiores. Davi também nos mostra que a prosperidade verdadeira vem acompanhada de coração segundo de Deus. Não adianta conquistar riquezas se o coração não estiver alinhado com a vontade do Senhor. Podemos também olhar para a vida de Elias e a viúva de Sarepta. Em meio a uma grande seca e escassez, aquela mulher tinha apenas um punhado de farinha e um pouco de azeite. Aos olhos humanos, aquilo era insuficiente até mesmo para um último pão. Mas, quando ela decidiu obedecer à palavra profética de Elias, confiando que Deus supriria, a provisão sobrenatural aconteceu. A farinha e o azeite não faltaram até que a seca terminasse. Essa história nos ensina que muitas vezes a prosperidade começa com um ato de fé e obediência. A viúva poderia ter guardado aquele último alimento para si e seu filho, mas escolheu colocar Deus em primeiro lugar. E ao fazer isso, experimentou a abundância em meio à escassez. Isso também vale para nós. Quando colocamos o reino de Deus em prioridade, quando aprendemos a confiar e a obedecer, mesmo em momentos de crise, vemos milagres de provisão acontecendo. Outro exemplo prático está na vida do apóstolo Paulo. Ele foi um homem chamado por Deus para pregar o evangelho às nações, mas não vivia preso ao amor ao dinheiro. Paulo sabia viver com muito, mas também sabia viver com pouco. Ele não dependia das circunstâncias para ter paz, pois sua confiança estava no Senhor. Além disso, Paulo também trabalhava com suas próprias mãos, como fabricante de tendas, mostrando que não tinha vergonha de trabalhar para suprir suas necessidades e ao mesmo tempo cumprir o chamado de Deus. Paulo nos ensina que alinhar finanças ao propósito de Deus também envolve contentamento e dedicação. Não devemos colocar nosso valor no quanto temos, mas em quem somos em Cristo. Ele também nos lembra que o sustento vem de Deus, mas o trabalho é uma ferramenta que ele usa para trazer provisão. E não podemos esquecer do exemplo de Salomão, que em sua juventude recebeu uma oportunidade rara. Deus lhe apareceu em sonho e disse que poderia pedir o que quisesse. Salomão não pediu riqueza, poder ou fama. Ele pediu sabedoria para governar o povo de Deus. E por causa dessa escolha, Deus lhe concedeu não apenas sabedoria,
mas também riquezas e honra como ninguém antes dele havia experimentado. Isso nos mostra um princípio fundamental. Quando buscamos primeiro sabedoria e alinhamos nossos pedidos ao propósito de Deus, Ele acrescenta as demais coisas. Muitas vezes buscamos prosperidade de forma direta, mas a chave está em buscar sabedoria para administrar o que temos e discernir as decisões que devemos tomar. A prosperidade é consequência de um coração sábio e obediente. Todos esses exemplos bíblicos têm algo em comum. Cada um deles confiou em Deus em meio a desafios financeiros ou de liderança. José foi fiel na prisão, Davi foi fiel no campo, a viúva foi obediente em meio à fome, Paulo foi resiliente em meio à necessidade, e Salomão foi sábio ao pedir o que agradava a Deus. E todos eles experimentaram provisão sobrenatural e prosperidade verdadeira. Hoje, o Senhor nos convida a olhar para essas histórias e aplicar em nossa própria vida. Talvez você esteja vivendo um tempo de escassez, talvez esteja enfrentando dívidas, talvez sinta que o que você tem em mãos não é suficiente. Mas lembre-se, a provisão não depende do tamanho do seu recurso, e sim do tamanho da sua fé e da sua obediência. Assim como Deus multiplicou a farinha e o azeite da viúva, Ele pode multiplicar o que você tem hoje. Assim como Deus colocou José em uma posição de honra por sua fidelidade, Ele pode te exaltar. Assim como Davi foi preparado no campo para governar uma nação, você também está sendo preparado agora para coisas maiores. O segredo está em alinhar sua vida financeira ao propósito divino, sendo fiel, obediente e sábio. Senhor amado, em nome de Jesus, nós te agradecemos pelos exemplos vivos da Tua Palavra que nos inspiram a confiar em Ti. Obrigado pela vida de José, que nos ensina fidelidade na administração, pela vida de Davi, que nos mostra a importância de sermos fiéis no pouco, pela vida da viúva de Sarepta, que nos lembra que a obediência abre portas para a multiplicação, pela vida de Paulo, que nos ensina contentamento e dedicação, e pela vida de Salomão, que nos aponta para a sabedoria como chave para a verdadeira prosperidade. Pai, pedimos que essa mesma fé e obediência estejam sobre a vida de cada pessoa que ora comigo agora. Que toda escassez seja transformada em provisão, que toda dívida seja quebrada, que todo peso financeiro seja removido e que a Tua abundância se manifeste de maneira sobrenatural. Senhor, enche cada coração de sabedoria para administrar recursos, de coragem para obedecer mesmo em meio à escassez, e de fé para crer que o Senhor é poderoso para suprir todas as necessidades segundo a Tua riqueza em glória. Declaramos vitória, liberdade e prosperidade verdadeira sobre cada vida, em nome de Jesus. Amém. Agora, me diga nos comentários, de qual cidade você está assistindo este vídeo. Quero orar especificamente por você e pela sua família. Aplicação prática. Entregando suas finanças ao Senhor, chegamos a um ponto decisivo desta reflexão. Falamos sobre o fundamento da palavra, sobre a conexão entre vida espiritual e finanças, e sobre exemplos bíblicos que nos inspiram a viver uma vida de sabedoria e fidelidade. Agora, é hora de trazer tudo isso para a prática do nosso dia a dia. Porque a fé sem obras é morta, e o conhecimento sem aplicação não transforma. Hoje, quero que você entenda que alinhar sua vida financeira ao propósito de Deus é mais do que uma teoria, é uma jornada de decisões diárias que começam no coração e se refletem em cada escolha que fazemos. A primeira aplicação prática é a consciência de que tudo pertence a Deus. Muitas vezes, vivemos como se os recursos fossem nossos, como se o que recebemos fosse fruto apenas do nosso esforço. É claro que o trabalho é importante, mas a Bíblia nos lembra: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Salmo 24, versículo 1. Isso significa que cada real, cada bem, cada oportunidade não é propriedade nossa, mas confiança que Deus deposita em nossas mãos para administrar. Quando entendemos isso, deixamos de agir como donos e passamos a agir como mordomos fiéis. A segunda aplicação é o ato de colocar Deus em primeiro lugar em todas as áreas. Jesus disse em Mateus 6, versículo 33, Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Colocar Deus em primeiro lugar nas finanças é reconhecer que Ele é a fonte, e não o dinheiro. Isso pode significar priorizar o dízimo, ofertas, generosidade, mas também significa orar antes de tomar decisões financeiras, buscar sabedoria na palavra antes de investir ou gastar, e não deixar a ansiedade guiar nossos passos. A terceira aplicação é a disciplina. Muitas pessoas sofrem na área financeira não porque Deus não as abençoa, mas porque não têm disciplina para administrar o que recebem. A Bíblia nos ensina em Provérbios 21, versículo 20, Na casa do sábio há tesouros preciosos e azeite, mas o insensato devora tudo o que pode. Isso mostra que a diferença não está apenas no quanto ganhamos, mas em como administramos o que temos. A disciplina envolve planejamento, orçamento, escolhas conscientes e, acima de tudo, gratidão por cada provisão.
Outro ponto essencial é aprender a viver com contentamento. Muitas vezes, o problema não é a escassez, mas o desejo desenfreado por mais, o que nos leva ao endividamento e à insatisfação constante. Paulo disse em 1 Timóteo 6, versículo 6, de fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro. Isso não significa que não devemos sonhar ou buscar crescer, mas significa que não devemos colocar nossa felicidade no acúmulo de bens. Quando aprendemos a agradecer e valorizar o que já temos, o coração fica livre para experimentar a verdadeira prosperidade, que é paz, alegria e confiança em Deus. Uma outra aplicação prática é a generosidade. O reino de Deus funciona de maneira diferente do mundo. O mundo diz, guarde, acumule, pense só em você. Mas o Senhor nos ensina, há maior felicidade em dar do que em receber. Atos 20, versículo 35. A generosidade abre portas, não apenas no aspecto espiritual, mas também no natural. Pessoas generosas atraem favor, relacionamentos saudáveis e oportunidades. Além disso, quando somos generosos, estamos imitando o coração de Deus, que é o maior doador de todos. Outro aspecto fundamental é a fé no cuidado divino. Muitas vezes, não conseguimos alinhar nossas finanças ao propósito de Deus porque temos medo. Medo de faltar, medo de não conseguir pagar as contas, medo de não dar conta do futuro. Mas a Bíblia nos lembra que o nosso Pai Celestial sabe do que precisamos antes mesmo de pedirmos. Mateus 6, versículo 8. Isso significa que podemos descansar na certeza de que Deus é o nosso provedor fiel. Talvez, neste momento, você esteja pensando, mas eu já falhei, já me endividei, já errei em tantas decisões. Saiba de uma coisa, Deus é especialista em recomeços. Ele não olha para o seu passado para determinar o seu futuro. Quando você entrega suas finanças nas mãos dele, ele pode restaurar, multiplicar e abrir caminhos onde você não imagina. Lembre-se do que está escrito em Joel 2, versículo 25. Restituirei os anos que foram consumidos. Isso inclui também áreas financeiras. Uma aplicação prática poderosa é o ato de orar sobre suas finanças todos os dias. A oração não é apenas um pedido, mas um alinhamento de coração. Quando você ora sobre suas decisões, seus sonhos, suas dificuldades financeiras, você está convidando Deus Todo-Poderoso a participar da sua vida prática. E quando Deus entra, as coisas mudam. Não é sobre mágica, mas sobre direção divina. Muitas vezes, o Senhor pode te dar uma ideia criativa, abrir uma porta inesperada, ou simplesmente te dar paz para esperar pelo tempo certo. Por fim, alinhar suas finanças ao propósito de Deus significa entregar o controle. É reconhecer que, por mais que você planeje, quem tem a palavra final é o Senhor. Provérbios 16, versículo 9 diz, o coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Faça planos, organize sua vida, sonhe, mas nunca esqueça de colocar Deus como guia. Porque quando Ele está no controle, mesmo os momentos difíceis se tornam oportunidades de crescimento e aprendizado. Meu amado irmão e minha amada irmã, hoje o Senhor está te chamando para esse alinhamento. Não é apenas sobre dinheiro, é sobre confiança, fé e propósito. Quando você coloca sua vida financeira nas mãos de Deus, não apenas experimenta provisão, mas também propósito. Porque Ele não quer apenas te abençoar com recursos, mas quer te usar para ser canal de bênção na vida de outros. Senhor amado, neste momento, entregamos diante de Ti todas as nossas preocupações financeiras, nossos sonhos e também nossos medos. Reconhecemos que tudo o que temos vem das Tuas mãos e que somos apenas mordomos daquilo que nos confias. Pedimos sabedoria para administrar cada recurso, disciplina para sermos fiéis no pouco e fé para confiarmos em Ti em todo o tempo. Pai, tira de nós a ansiedade que nos consome e nos faz esquecer que o Senhor é o nosso provedor. Que cada pessoa que ora comigo agora sinta a Tua paz inundando o coração, trazendo clareza, esperança e confiança. Declaramos em nome de Jesus que portas se abrirão, dívidas serão quitadas, provisões inesperadas chegarão e testemunhos de vitória serão contados. Usa-nos, Senhor, não apenas para receber, mas também para abençoar outras vidas. Que sejamos canais do Teu amor, da Tua generosidade e da Tua fidelidade. Entregamos nossas finanças ao Teu propósito e declaramos que vivemos para a Tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Agora, me diga nos comentários, de qual cidade você está assistindo este vídeo? Eu quero orar por você, pelo seu lar e pelas suas finanças. Meu amado irmão, minha amada irmã, chegamos ao final deste devocional poderoso sobre como alinhar sua vida financeira ao propósito de Deus. Ao longo desta jornada, vimos que nossas finanças não são apenas números em uma conta bancária, mas refletem o estado do nosso coração diante de Deus. Aprendemos que não basta buscar prosperidade por prosperidade,
mas sim viver debaixo de princípios eternos, onde a fidelidade, a gratidão e a generosidade são chaves que abrem portas que o dinheiro, por si só, jamais poderia abrir. Talvez você esteja enfrentando escassez hoje, talvez esteja preocupado com dívidas ou inseguro quanto ao futuro. Mas quero que você guarde esta verdade. Quando colocamos Deus no centro, até mesmo a área financeira encontra ordem, direção e paz. Ele prometeu suprir todas as nossas necessidades em glória, em Cristo Jesus. Ele não nos abandona, não nos deixa e nunca falha em sua palavra. Se este vídeo falou com você, é porque o Espírito Santo está te chamando a viver em um novo nível de confiança. Não é sobre quanto você tem, mas sobre quem você confia. Quando você entrega seus caminhos ao Senhor, até as suas finanças se tornam testemunho do cuidado dele. E aqui vai o meu convite, não pare por aqui. No próximo vídeo, vamos mergulhar ainda mais fundo em como transformar preocupações financeiras em fé ativa e oração prática. Será um tempo de fortalecimento e libertação, e você não vai querer perder. Então já ative o sininho para ser avisado assim que ele sair. Agora, eu quero orar com você neste momento de encerramento. Pai amado, em nome de Jesus, eu apresento diante de ti a vida de cada pessoa que acompanhou este devocional até aqui. Senhor, visita os corações que estão aflitos, as famílias que estão passando por lutas financeiras, aqueles que estão sem saber o que fazer. Derrama sobre eles sabedoria, abre portas onde parece não haver saída, dá direção clara e traz paz que excede todo entendimento. Que a fé deles seja renovada e que eles aprendam a descansar no teu cuidado. Pai, que este vídeo seja apenas o início de uma nova caminhada de confiança em ti. Nós te agradecemos porque sabemos que o Senhor já está agindo. Em nome de Jesus. Amém. E agora eu quero que você deixe nos comentários de qual cidade você está nos assistindo. Nós vamos orar por você e pela sua família de forma especial. Este foi mais um devocional do canal O Clamor Diário. Tema: como alinhar sua vida financeira ao propósito de Deus. E lembre-se, você não está sozinho, Deus cuida de você em cada detalhe, inclusive nas suas finanças.